Bem-vindos ao Desenho Conecta. Hoje vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos um convidado, Leandro Tavares, nosso professor de Biologia. Um prazer, professor, estar aqui com você. Igualmente. Vamos falar um pouco das formações deles. Ele é mestre em ensino das ciências pelo programa de pós-graduação em ensino das ciências pela UFPE. Também é formado em graduação em ciências biológicas pela UFPE e técnico em saneamento básico, técnico de saneamento ambiental pelo Instituto Federal IFPE. Atualmente é professor do ensino médio e atual também no ensino superior e no ensino fundamental. Também vamos agradecer aqui aos nossos parceiros, a FACEP, a Secretaria de Inovação e Tecnologia de Ciência do Estado de Pernambuco, a Consciências e a Escola Herém José Rodrigues de Carvalho. Bom, da microbiologia aos grandes ecossistemas, as mudanças já estão em curso. Tema importante, visto que esse ano nós temos a COP30, Conferência das Partes. Como que isso se relaciona à COP e às mudanças climáticas, professor? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, que vocês realizaram, em nome de Anderson e Matheus, dar os parabéns pela iniciativa, esse projeto maravilhoso que vocês estão fazendo aqui. A gente precisa muito disso, principalmente na nossa região, de Cabo e Pojuca, que é uma região muito impactada, A gente sabe que a gente tem grandes conflitos socioambientais nessas nossas regiões, então muito, muito bom essa iniciativa de vocês, espero que se propague em vários outros ambientes. Mudança climática, Mudança climática, já faz um tempo que a gente já vem falando sobre isso, Alguns pesquisadores até trazem, já há algum tempo atrás, a questão a mudança climática sempre houve no planeta Terra, Sempre a Terra esfriou e esquentou. Se realmente, de fato, isso sempre aconteceu. Porém, tá uma celeridade muito grande nessa mudança climática. E a gente tá vendo isso nas consequências até no nosso país, A gente tá vendo um grande número de enchentes. As áreas mais áridas estão ficando mais secas ainda, A gente tem regiões características disso, A gente tem regiões endêmicas que tem essa característica de realmente ter pouca chuva ou ter muita chuva. Mas agora está tendo uma discrepância muito maior, E um intervalo de tempo muito curto. Então, é uma discussão que já é necessária há muito tempo e, digamos assim, a gente já extrapolou, o tempo de iniciar as nossas preocupações, principalmente em relação à política pública. A gente precisa muito ter esse aparato das políticas públicas e essa atenção específica à mudança climática. Também falar de algumas consequências, segregação socioambiental, racismo ambiental. Tem uma frase de Chico Mendes que eu até separei, que é: ecologia sem luta de classes é jardinagem. Exatamente. E de fato a gente precisa saber ponderar o quanto as pessoas são afetadas, quais grupos são mais afetados, quais são menos, porque essas mudanças chegam para todo mundo, mas via de regra para aqueles que não têm tantas condições assim. Exatamente. É a questão que a gente está falando, conflito socioambiental, Porque assim, a gente fala muito de problema, a mudança climática é um problema, mas aí, a partir até da fala de Anderson agora, ele pode puxar isso para analisar como conflito, O conflito socioambiental, ele se diferencia do problema porque ele não tem uma solução simples e prática, Um problema está lá posto, e aí é um problema que alguém tem que resolver. Mas o conflito vai justamente de encontro com a questão da justiça socioambiental, Geralmente as classes mais vulneráveis, as classes sociais mais vulneráveis estão realmente sendo muito mais prejudicadas, principalmente aquelas pessoas que dependem muito, da subsistência, retiram o seu alimento, seu modo de vida do ambiente onde eles vivem, Porque nós, seres humanos, nós fazemos parte desse ambiente também, A gente tem que acabar um pouquinho com essa visão naturalista de que o homem tá ali fora da natureza, chega só para destruir. A gente faz parte daquilo ali também. Necessita da natureza, Exatamente. Sempre foi assim na história da humanidade, Só que o problema é que a gente tá extrapolando os limites, a gente não tá respeitando os limites naturais, A gente tá extraindo mais do que deixando a natureza se regenerar, Então, É interessante pensar também que a gente já evoluiu nesse contexto de mata, de floresta, e não fora, nesse concreto e edifícios altos que a gente acha que a gente vive. A gente vive hoje, mas em questão evolutiva a gente nasceu nas florestas. Exatamente, a espécie humana nasceu assim. E sempre nasceu em simbiose, Nós somos espécies igual a todas as outras, O problema não. É uma grande vantagem evolutiva nossa ter essa questão cognitiva mais elaborada, Inclusive, a gente está aqui hoje em dia só por conta disso, É verdade. Porque a gente teve um pensamento de elaborar situações para vencer as barreiras naturais, Senão a espécie humana não existia mais. Algo até interessante a se falar, porque em outros planetas, tipo Vênus,
e outros planetas, ele não tem essas grandes florestas que dá a gente a necessidade de a gente viver. A gente pode viver porque a gente tem floresta e a gente tem oceano. Isso. E em outros planetas não tem isso, por isso que não há vida lá. Então a gente tem que saber valorizar mais esse ambiente de floresta, de oceano, porque se a gente não tivesse isso, é interessante que a gente nem existiria. Exatamente. E a base de toda a cadeia alimentar são os seres produtores, né? Então, por isso que a gente foca tanto, né? Muito se fala, porque tem a questão da Amazônia, que é o pulmão invertido do planeta, né? Que na verdade a gente sabe que quem faz mais esse papel são os mares, né? Sim. Mas essa questão da base, isso é muito importante. Mas a gente estuda isso na escola, estuda isso todo canto, mas é muito importante. Lembrar sempre disso, a base de toda a cadeia alimentar são os seres produtores, né? Então a gente tem que preservar, né, minimamente isso. A questão da biodiversidade, que é muito importante em relação à manutenção dos ciclos biogeoquímicos, tem outros fatores que são influenciados pela Por população. vezes as pessoas acham que a Amazônia é o pulmão realmente do mundo. Todo o oxigênio vem de lá. Vem dos oceanos, A maior primariamente. Mas quando a gente fala de Amazônia, é igualmente importante a gente falar dos grandes rios voadores. Porque se não fossem eles, aqui seria Saara, seria exatamente. um clima desértico. Exatamente. Esses ecossistemas-chave são muito importantes, né, na manutenção e também na preservação dos ambientes, justamente para tentar equilibrar essa mudança climática, né, que é fato, a gente está vivenciando, principalmente por emissão de grandes emissões de CO2, nessas atividades de queima de combustível fóssil, né, utilização de fertilizantes, né, em grande quantidade. O ciclo do nitrogênio ele é muito prejudicado por conta disso, né, da grande quantidade de nitrogênio que é lançada por fertilizantes que acabam decorrendo indo para os rios e cursos d'água. Mas são situações que realmente precisam ter grande prioridade nas políticas públicas mundiais. É até interessante se falar que, como acontece aqui no Brasil, essa emissão de CO2 é totalmente diferente de como é no mundo. Lá são como queimação de combustíveis fósseis. Aqui é a queimação de florestas. E também a agropecuária. Então a gente pega numa situação, caraca, os animais, os gados, então são tão bons para a nossa natureza, mas ao mesmo tempo eles têm uma causa muito forte na questão de mudança climática e na liberação de CO2. Sim. Então como é que a gente pode entender se isso é bom ou ruim da visão da biologia? Bom, na visão sistêmica da biologia, né, a gente tem o conceito básico de biologia. Biologia é estudo da vida, né? Então a gente vai estudar ali tanto os menores seres como os maiores, né? De bactérias até os seres superiores, os seres mais complexos. E aí, essa simbiose, minha gente, ela é muito afetada pela ação antrópica não organizada, né? Então, essa questão da agropecuária de uso extensivo, sem nenhum tipo de acompanhamento, sem nenhum tipo de preocupação com o solo, sem nenhum tipo de preocupação com as emissões gasosas, né? Fala muito da questão do metano, também da liberação do metano, né? Na questão da agropecuária. Os incêndios propositais, porque existem os incêndios acidentais e naturais que sempre ocorreram, mas inclusive pelas mudanças climáticas estão ocorrendo com mais frequência, né? Então, quando a gente tem um impacto de mudança de hábitat, né, independente do lugar, independente da região, independente do ser vivo que eu esteja falando, a gente tem um grande impacto também em todo o ecossistema, né? Pode ser que não seja num local, na hora que você esteja observando, mas mais na frente isso vai se irradiar. E é como se fosse uma reação em cadeia, né? Exatamente. Porque até as IAs, elas poluem muito rios, superaquecem. E aí isso, consequentemente, é ruim para os corais, mata corais. Isso. Os corais morrendo matam peixes. E 1 bilhão de pessoas no mundo que vive da pesca, que pega o peixe, que precisa da pesca para sobreviver, também cessam. Exatamente. Isso é uma realidade muito frequente que está cada vez mais sendo visualizada, é o branqueamento de corais. Né, acho que as zooxantelas, que são aquelas algas que convivem ali em simbiose, elas acabam sendo expulsas do coral, se expulsas entre aspas, né? Se saem dali porque não estão suportando a temperatura alta ali daquela região. E aí os corais, o que acontece? Perdem a simbiose e acabam deixando de existir. Os corais são unidades muito importantes, né, nos mares, acabam quebrando o equilíbrio ecológico, né, que é uma coisa muito difícil mesmo. E o senhor, como professor de biologia, qual seria um apelo, assim, que os professores poderiam abordar nas salas de aula? Porque nós, estudantes, também somos parte dessa luta. Exatamente. Cada um tem a sua função na sociedade, né? Não que as funções possam se juntar, né? Mas, assim, nós temos equipes de cientistas que trabalham sobre isso. Nós temos professores, nós temos escola. A escola é o lugar mais importante para se discutir isso, minha gente.
que a escola é o local de formação integral do cidadão, independente da situação, né? Eu defendo muito isso. E na minha perspectiva como professor, tem dois caminhos muito importantes. A educação ambiental crítica, que é a educação ambiental que vai trabalhar na formação do cidadão como sujeito ecológico, né? E é até uma obra muito interessante. Quem tiver interesse, a Isabel Cristina de Carvalho, ela tem uma obra chamada Formação do Sujeito Ecológico, que é muito interessante. Ela defende muito essa questão da mudança de modo de vida, né? Então a gente precisa ter essa consciência, a gente precisa se sensibilizar em relação a que o planeta Terra, ele é um local coletivo. Todo mundo divide, independente da situação, independente de ser uma espécie mais complexa, menos complexa, mas é o nosso espaço de convivência, é um espaço coletivo. Então a gente precisa ter essa consciência, precisa entender que esse espaço é nosso, né? É meu agora, é seu agora, é seu agora, vai ser dos nossos filhos e de muitas outras espécies também. Então eu acredito que o foco na educação ambiental crítica com a mudança de modo de vida, isso para mim é o ponto-chave. Eu acredito que seja isso também. E que as pessoas, elas até, acho que elas conseguem ver, mas não conseguem entender por falta do conhecimento. Porque aqui mesmo no Cabo, a gente tem previsto que as chuvas fortes vêm em julho. Só que esse ano teve um dia que choveu 157 milímetros de água. E que o normal é 50 milímetros numa chuva forte. É uma chuva muito forte, 150 milímetros por dia é algo até surreal para acontecer num único dia. Então a pessoa, caraca, por que aconteceu isso? Foi no mês de maio. Então se a pessoa busca um conhecimento, ela procura entender que aquilo ali não é normal. Exatamente. E vem acontecendo em outros lugares também, né? Aproveitando o ensejo das chuvas, quais são as outras mudanças que a gente já pode perceber assim no dia a dia que estão mudando com o clima? Pronto, tem essa questão do regime de chuvas que a gente já falou, a questão de controle de umidade, tem regiões que eram mais úmidas, estão ficando menos úmidas, e ao contrário também, regiões menos úmidas ficando mais úmidas. E isso tudo, né, a gente reflete principalmente nas questões dos seres vivos que habitam nesses ambientes, né? A gente tem regiões características que estão sendo modificadas, isso é a mudança climática, né? Estão sendo modificadas, né? Por exemplo, nós temos uma região endêmica aqui no Nordeste que é a Caatinga, né? A Caatinga, ela é totalmente adaptada àquela situação. Nós temos espécies que sobrevivem daquele jeito ali mesmo, com pouca chuva, mas meio que esperando o período certo para se reproduzir. Acontece muito isso, né? E a vegetação também. Mas o que acontece? Esses períodos de falta de chuva ou de chuva estão vindo de formas desordenadas. E aí isso prejudica a reprodução, isso prejudica funções ecossistêmicas importantes, né? A própria polinização, que se não houver polinização a gente não tem alimento praticamente, né? Então todo esse impacto que as pessoas muitas vezes ficam de longe achando, não, isso é coisa de ecochato, isso é coisa de quem é da biologia, do ecossistema. Não, isso é coisa do nosso dia a dia. A gente está enfrentando problemas que vão se agravando cada vez mais. E são problemas sistêmicos, não são problemas isolados, são problemas que são realmente globais. E o senhor, como um professor e acima de tudo como cidadão, como observa essa miragem aí do futuro? Acha que é um futuro bom, que as pessoas vão ter esse olhar mais bacana sobre o meio ambiente? É bem difícil a gente definir um rumo da sociedade, principalmente nos dias de hoje, né? Mas eu ainda tenho muita esperança. Eu tenho esperança, principalmente em atitudes como essas que vocês estão tomando aqui, né? Da gente discutir, debater isso, trazer, esmiuçar, né? Porque muitas vezes é como o Matheus falou, muitas vezes a gente fala, até o professor mesmo em sala de aula, a gente fala, só que às vezes a linguagem que a gente usa, o estudante não se interessa tanto, né? E eu acho que o foco tem que ser vocês, tem que ser os jovens, vocês que estão ingressando no mercado de trabalho, vocês que estão entrando nas universidades, vocês que estão desenvolvendo atividades que são extremamente importantes para a sociedade, vocês que são cidadãos ativos, né? Vocês têm que ter isso em mente, todos nós, né? Mas principalmente vocês. Vocês têm o poder de voto, vocês têm o poder de fala, vocês têm o poder de discussão, vocês têm o poder de debate, né? Então vocês têm voz ativa para isso. Então todos nós precisamos ter essa consciência. É até interessante ver o recado para o pessoal que está assistindo a gente, né? Que com esse conhecimento que a gente está trazendo para vocês podem iniciar algo até na sua própria casa, uma conversa, um debate sobre a necessidade que a gente tem de cuidar do meio ambiente, que é totalmente nosso. A gente necessita dele para sobreviver. Tudo isso faz parte da nossa sobrevivência.
Ou até um grêmio estudantil também é muito importante Sim. nas escolas para tocar esse assunto. Ô, Interessante. professor, mas em questão de política pública, o senhor acha que os governos, os governantes utilizam a linguagem necessária para chegar até esses jovens? Porque hoje em dia a gente tem uma perca muito grande no foco das pessoas. Isso. Só vem se tiver um vídeo em cima, outro embaixo, falando de outra coisa Verdade. totalmente diferente, aí fala uma dancinha e tal. E aí, como que o senhor acha que deveria ser essa linguagem? Então, realmente, a gente ainda tem algumas barreiras, principalmente quando a gente vai falar de gerenciamento estadual, gerenciamento federal, gerenciamento, as esferas que gerenciam, que tomam conta da sociedade. Realmente é muito necessário tentar quebrar essas barreiras, vencer essas barreiras. Como a gente falou, barreira de linguagem, né? Barreira de acesso. Hoje em dia até a gente tem muita mais facilidade de acesso à informação. Antigamente a gente tinha mais dificuldade, né? Na minha época, quando eu tinha idade de vocês, a gente tinha um pouquinho mais de dificuldade de acessar informações. Hoje em dia está um pouco melhor. Mas eu acredito que pode melhorar, né? A questão é a gente realmente cobrar das políticas públicas para que isso seja liberado, isso seja realmente acessado. Hoje em dia nós temos, por exemplo, a gente vai ter a COP e a gente tem possíveis inscrições, possíveis participações da sociedade, isso é muito importante. Mas eu acredito que deveria ser mais participativo ainda, né? Poderia ser mais descentralizado, né? A gente tem os grandes eventos que acontecem nas grandes regiões, mas por que não fazer um evento em todo um país, por exemplo, né? Em toda uma região, pelo menos, colocava um evento na região Nordeste, na região Sudeste, né? Descentralizar e todos discutirem ao mesmo tempo, fazer conferência. Isso, para mim, seria, na minha opinião, seria mais democrático. Mas, até então, a gente não tem isso, vamos trabalhando com o que a gente tem, né? O senhor tocou no assunto da COP, eu tenho um amigo que vai pra COP, eu tô extremamente feliz, porque a gente vê nossos amigos brilhando, a gente fica bastante contente. Mas aí eu gostaria de destacar o Acordo de Paris na COP 21, que foi aí um acordo que os países fizeram de diminuir a pegada de dióxido de carbono na atmosfera. Aí a gente está vendo no projeto, a gente conversou com uma pesquisadora que ela fez um trabalho que as letas, lama de ETAs, estação de tratamento de água, conseguem diminuir isso se for incrementado em betão e argamassa. Em 44%, mais ou menos. Muito interessante. Essa atividade microbiótica, né, de estação de tratamento de água, de esgoto, ela cada vez mais está sendo mais pesquisada e cada vez mais sendo aproveitada, né? A gente tem, aqui mesmo na nossa região, a gente tem muitas ETAs e ETEs, né? ETA é tratamento de água, ETE é tratamento de esgoto. E realmente são fontes de pesquisa muito interessantes, principalmente em relação a reaproveitamento. É muito bom mesmo. É verdade, a gente vê que tem muitas pessoas engajadas nessa área assim, de ciência, de meio ambiente, e que precisam ser valorizadas, né? Como o senhor, um professor, que tem vários estudos e conhecimento, e outros cientistas, como o Anderson vem falando aqui, que tem essa vontade de mudar, fazer a causa, e não é tão valorizado. Isso. E vem governo, sai governo, e diz que tem projetos, e diz que quando a gente vê não tem nada. Exatamente, a valorização da ciência, saúde e segurança, na minha opinião, são os 3 pilares que tem que estar sempre focado, né? Eu vou falar pela ciência, porque a ciência é a minha área, a área que eu trabalho, né? Então a gente precisa muito, não só de valorização, mas incentivo à pesquisa, né? A gente precisa de um olhar diferenciado, né? Principalmente agora, a gente passou por uma pandemia, a gente vê a importância da ciência durante essa pandemia, né? A gente passou, que a pandemia também, as pandemias também podem estar associadas à mudança climática também. Verdade. Né? Então a gente passou na pele, né? Fora as coisas que não são divulgadas nas mídias, né? As coisas que a política pública não tem interesse em mostrar, mas realmente necessita de um esforço muito grande e realmente investimento, não só investimento financeiro, mas investimento de atenção à ciência. Quanto mais educação, quanto mais saúde, mais a sociedade evolui. A gente teve uma catástrofe até recente no Rio Grande do Sul, em que a gente entra até na justiça climática, né? E que assim, as pessoas que têm mais dinheiro e tal, questão financeira, vão conseguir se reconstruir e ter uma vida mais rápida de reconstrução. Agora, aquele pessoal que todo mundo ali sofreu, agora o pessoal que não tem tantas condições, eles vão demorar muito mais. E aí é que se devem ter o olhar do governo solidário para essas pessoas, né? Entre o tema de justiça climática. Justiça social. Isso. Aí o senhor falou da pandemia, na pandemia eu criei uma plantinha. E aí, só a gente criando, eu acho que, claro, uma planta, cada um tendo, não vai mudar completamente o clima, mas muda a nossa relação
com a natureza. Perfeito. Porque só quem cria uma planta sabe o quão frágil é realmente uma vida. Que é uma música do Nando Reis, né? Que a vida é coisa muito frágil, uma bobagem, uma irrelevância. E aí, realmente, quando a gente cria uma planta, a gente vê que precisa de regar, parece que até a energia a gente transmuta pra ela. Verdade, verdade. E até, eu já fiz algumas experiências, não sei se vocês já ouviram falar em terrário. Vocês já ouviram falar em terrário? Já. Não. Pronto, terrário, que também é um mini sisteminha lá que você vai cuidando e você vai vendo algumas evoluções, né? Então essas percepções, né, mais do dia a dia, mais sutis, é que vai transformando a mente da gente, que vai fazendo a gente perceber, né, como o micro vai chegando no macro, né? Como nosso dia a dia ali pode ter um rebatimento maior. É verdade, e é tão gostoso você estar em ligação com a natureza, você se sente tão bem, tão confortável. Hoje cedo mesmo, eu acordei 5 horas da manhã, fui andar com meu cachorro, fui para assim, um gramado, você botar o pé na grama, você tem muita refrescância, o vento batendo, é algo que dá uma paz de espírito. É verdade. Muito A gente necessário. volta um pouquinho para o instinto primitivo e é muito bom, né? É verdade, é verdade. Qual seria uma mensagem inspiradora para o pessoal que está assistindo, para que eles façam algo do tipo? Esperança, minha gente. A gente tem esperança, né? Porque a gente sabe como tá a sociedade cada vez mais complexa, né? Com várias diversidades, né? Cada um com suas opiniões. A gente tem muitas discussões acaloradas, muitas vezes discussões sem tantas intenções, assim, é mais discussão pela discussão. Então vamos focar na esperança, nas nossas pequenas atitudes do dia a dia, né? No momento que você for fazer uma crítica, tenha muito cuidado para fazer uma crítica construtiva, para ajudar realmente a pessoa de fato, né? Estou falando só em relação à mudança climática, em relação à atitude socioambiental, mas também no geral para a vida como um todo, né? Então, a gente ter esse cuidado com o outro, eu acho que isso é a grande chave, a gente ter o cuidado com o outro, a gente lembrar, como a gente já falou aqui, que o planeta ele é coletivo, né? Então, a gente tem esse espaço que a gente divide e a gente precisa respeitar, no mínimo respeitar as outras pessoas. E quando a gente cuida do ambiente, quando a gente toma as nossas atitudes e a gente muda um pouco o nosso hábito, a gente também está cuidando do próximo. Não só do próximo como da mesma espécie, né, que somos nós, mas das outras espécies também. Então, esse cuidado, essa coletividade, eu acho que a gente pode trabalhar melhor isso e realmente ter esperança no futuro próximo. Muito obrigado, professor. E você, compartilhe esse episódio e conte que atitude você vem tomando para mitigar as mudanças climáticas. Se liga aí no Lab Veco, no Zezinho Conecta. Muito obrigado. Obrigado, gente.